isso aqui, porque temos a alegria de receber algumas pessoas que estão conosco, tá bom? Alegria enorme, receba o nosso abraço. Depois também eu quero também dar um abraço em você. Tem alguns lugares aqui à frente, ó, se você quiser, tem alguns lugares aqui, tá bom daí? Tem uns lugarzinhos aqui para nós. Agradecer, Sr. Agostinho, o pai da Camila está aqui. Deus abençoe o senhor, Sr. Agostinho. Alegria vê-lo aqui conosco. Tá bom? Imensamente. Oi. O irmão também, esqueci o nome dele, mas tudo bem. Tiago, isso. Agradecer também meu amigo também, que está ali, o Ailton. Deus abençoe a sua vida, tá bom? As pessoas que estão nos alegrando aqui com a sua presença, tá? Bom, meus amigos, o meu compromisso nessa noite é começar uma série nova sobre um tema diferente. Eu quero pensar com vocês sobre coerências e incoerências por um cristianismo que faça sentido. Nós vivemos num país que, inclusive, essa semana, o ministro da Fazenda, o cara que cobra de todo mundo, tem que pagar imposto de renda. Ele está sendo acusado porque ele não fez uma declaração que ele precisava fazer no imposto de renda. É o cara que manda todo mundo, se não pagar imposto de renda. Ele não fez uma declaração de uma verba que recebeu no exterior e não declarou no imposto de renda. O ministro da Fazenda não declarou no seu próprio imposto de renda. Sabe o que é isso? Isso é uma incoerência. Dá gritante. Agora, quando a gente pensa sobre isso, a gente vive no Brasil, a gente fala, é só lá que tem essas incoerências? Não. Costuma ter incoerências, inclusive, no meio cristão. Entre nós mesmos. E para mim é a questão mais séria ainda. A questão para mim é mais séria se houver incoerência na proposta que o cristianismo traz para a vida das pessoas. Porque se esse cristianismo for incoerente, ele não vai fazer sentido nenhum. Nem para mim, nem para você e nem para ninguém nessa sociedade nossa. Se ele não fizer nenhuma coerência. Se o cristianismo que cremos não tiver coerência, ele não vai atingir seus negócios, sua casa, sua família, seus relacionamentos. Ele vai se tornar alvo de chacota, ele vai ser um escândalo, a incoerência. Nós vamos chegar a um ponto, né, eu tenho conversado com os meninos, às vezes, de dizer que cremos num Jesus, mas ele não tem nada a ver com o que nós estamos crendo com Jesus da Bíblia, de tão incoerente que ele é. Então, minha proposta com você é justamente a gente pensar sobre isso. Como é que a gente pode viver um cristianismo? Ele já é coerente por si. Mas tem alguns problemas que às vezes impedem faz com que as pessoas olhem para o cristianismo e falem, o cristianismo que vocês estão vivendo não tem sentido, não tem nexo com nada, absolutamente nada. E aí eu quero começar a conversar com você justamente sobre isso, sobre um cristianismo que ele faça sentido. E por que essa coerência é tão importante? Por 3 motivos muito simples. Primeiro, porque Deus é coerente. Deus é coerente com o seu caráter, com a sua fala. Deus é coerente com a sua santidade, com a sua justiça. Deus não é homem para mentir. Deus não fala uma coisa, depois ele muda depois. Deus não está prometendo uma coisa, depois ele muda no meio do caminho. Deus é coerente. E porque Deus é coerente, Jesus também tem todo o nexo. Tudo que Jesus falou é coerente, tudo que Jesus ensinou é coerente. Não se achava nada em Jesus que era incoerente no seu discurso e na sua vida. E é esse cristianismo que ele quer ver em nós. E porque Deus nos fez a imagem e a semelhança dele, sabe o que isso quer dizer para nós? Que nós podemos viver vidas coerentes com a nossa fé, com a nossa conduta, com as nossas convicções. E eu quero começar a falar com vocês sobre esse tema, sobre um dos aspectos mais importantes na caminhada cristã ou na vida cristã. É a relação sua com Deus. Porque a sua relação com Deus também pode ter algumas incoerências na sua relação com Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente encontra o povo de Israel, eles aprenderam desde o nascimento do povo de Israel. Tinha uma coisa que era central na vida deles, que era o culto. O que era o culto para o povo de Israel? Era o momento deles terem um encontro com Deus. A presença de Deus se tornava real no culto. Naquele momento ali, onde Deus trataria com eles, onde Deus não só os abençoaria, mas Deus se comprometeria em ir com eles. E o povo de Israel, a Bíblia vai nos dizer que o culto que Deus começou a trazer para eles,
que precisava ter nessa relação, porque agora, como eles eram pecadores, como é que eles poderiam estar na presença de um Deus que é santo? Então Deus, ele vai dizer como você tem que se aproximar de mim. Ele vai dar as questões de como isso deveria. Só que a gente vai perceber que mesmo Deus pedindo, havia enormes distorções no culto. E essas distorções no culto não era só uma questão espiritual assim. Essas distorções afetavam a família, afetavam a cidade, afetavam o casamento, afetavam os negócios, afetavam o modo como as pessoas viviam. Porque eu acredito, queridos, se nós não acertarmos o nosso culto a Deus, se nós não acertarmos de fato a nossa vida diante dele, se o nosso culto for incoerente, a sua vida vai ser incoerente. Os seus negócios, o seu dia a dia vai ser incoerente. E é por isso que a gente encontra, é triste dizer, no seio evangélico, muitas incoerências. Das mais gritantes que a gente possa numerar aqui nessa noite. E aí eu queria começar a pensar com você sobre esse tema, num texto que está lá em Isaías, no capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 17. E eu quero tratar essa chamada incoerência entre o interior e o exterior, entre aquilo que está aqui dentro e as nossas expressões como um culto a Deus, porque pode haver muita incoerência entre eu levantar a mão, eu dizer que eu adoro a Deus, mas no coração não tem nada a ver com isso. Isaías capítulo 1, versículo 10 ao versículo de número 17. Eu vou ler o versículo par, por favor me ajude com os ímpares. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus atos? As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos e diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Para a gente entender melhor se há coerência ou não entre o nosso exterior e o nosso interior, esse texto vai nos ajudar a pensar algumas coisas. A primeira delas é que o culto é Deus quem prescreve. É Deus quem diz como tem que ser. Não é do jeito que a gente acha que tem que ser. A forma como eu e você podemos nos aproximar de Deus só tem um jeito, se Ele dizer como. Se Ele falar como. O homem pode tentar tudo. Se Deus não disser assim, é assim, 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 ninguém se aproxima dele. E é isso que acontece com o povo de Israel, é isso que acontece com a igreja. Se você perceber bem nesse texto que nós acabamos de ler, há um relacionamento muito forte aqui entre aquilo que a gente está chamando de culto, de adoração. Era um dos pontos mais importantes para o povo de Israel. E Deus faz questão de estabelecer como essas coisas deveriam acontecer no meio deles. Deus só não reservava só um local sagrado, Ele não só reservava pessoas consagradas, um tempo consagrado, mas Ele também fazia tudo isso por causa do culto. Porque para se aproximar de Deus, para que a gente possa estar na presença dEle, tem que ser do jeito que Ele prescreve, do jeito que Ele diz. Meu amigo, você pode fazer o que for, você pode fazer a firula que for. Se Deus falar assim, isso não me agrada, acabou. E é isso que Ele estava prescrevendo para o povo de Israel. Quando a gente começa a ler aqui nesse texto, coisas assim, sacrifícios, holocaustos de carneiro, de gorduras, de animais cevados, de novilhos, de bodes, de atos, de oferta, de incenso, o que é isso? Isso tudo era para o culto.
Isso tudo era para o momento do culto. Eles tinham que levar suas ofertas, fazer os seus sacrifícios, para que eles pudessem estar na presença de Deus, para que Deus pudesse ter um encontro com eles. Era um dos pontos mais importantes para o povo de Israel e para a igreja, para os crentes de hoje, é o culto. Era o momento deles adorarem a Deus, era o momento deles serem perdoados, deles serem restaurados, muitos serem até curados novamente, muitos deles terem um caráter de Deus sendo mais claro para a vida deles, e eles estando debaixo do cuidado de Deus. O culto era central, o culto era a questão mais importante para eles. Em vários momentos do culto a Deus, eles saíam transformados, eles saíam alegres, eles saíam renovados, eles saíam com algo novo, eles saíam com expectativas novas, com as famílias deles também sendo transformadas. O que é mais importante, queridos, é que eles deveriam fazer isso tudo de acordo com como Deus havia pedido. Então, por que eles levavam um cordeiro? Por que eles levavam? É porque Deus havia estabelecido isso. Era a forma como Deus queria que eles se aproximassem deles. E tudo isso deveria agradar a Deus primeiro. O ajuntamento solene devia agradar a Deus. Eles deveriam fazer aquilo tudo, prestar um culto de gratidão, em honra a Deus, porque foi para isso que Deus estava os chamando. Deus olharia para eles, e o texto nos diz que Deus ouviria as suas orações. Olha que loucura! Está arriscado o ser humano prestar um culto a Deus e Deus tampar os ouvidos e falar assim: não ouço. Não me interessa o que você está pedindo, não me importa as suas orações, não estou ouvindo isso. Mas Deus falou assim: não, eu coloquei o culto para ouvir as suas orações, ouvir as suas angústias, ouvir os seus medos, tratar vocês, cuidar de vocês. Era isso que ele estava dizendo, que Deus ouviria aquele povo. Deus seria glorificado, a bênção de Deus desceria sobre eles, e Deus os abençoaria, abençoaria até os estrangeiros através deles. Era isso que era o culto. Era o momento mais importante, porque era o momento onde eles percebiam de forma clara a presença de Deus no meio deles. Mas algo estava acontecendo aqui, que nós lemos. O momento mais importante da vida do povo, onde eles deveriam expressar todo o amor deles que eles tinham a Deus, toda a devoção, toda a adoração a Deus. Estava acontecendo algo aqui que o texto nos diz, que Deus não estava se agradando deles. Olha o versículo número 11, diz aí: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor, estou farto. Deus chegou a um ponto, falou assim: não dou conta, o que vocês fazem não servem. Deus estava farto deles, Deus não estava querendo ouvi-los mais, Deus não estava se importando mais com o que eles estavam fazendo, Deus não estava mais tolerando o que eles estavam fazendo. Quando ele fala aqui que os incensos eles recebiam, era símbolo das orações que subiam e chegavam na presença de Deus. Deus falou assim: o incenso de vocês para mim é abominação. Eu estou cansado de sofrer esse negócio. Eu estou cansado de vocês estarem na minha presença. Quem pediu a vocês para vocês virem na minha presença? Quem pediu a vocês para vocês trazerem ofertas para mim? Eu não estou pedindo essas coisas para vocês do jeito que vocês estão. Eu estou cansado disso. Estava acontecendo alguma coisa. O texto, versículo 14, diz: até as festas deles, de lua nova, as solenidades dele, a alma de Deus aborrecia disso. A festa era um tempo de alegria, era um tempo onde eles celebravam aquilo que Deus havia feito por eles. Deus os havia libertado do Egito, Deus os havia tirado das garras dos inimigos, e as festas relembravam tudo isso. Até as festas Deus estava falando: não quero saber mais, eu estou cansado disso, não quero ouvir vocês, as suas orações não quero ouvir, tudo que vocês estão fazendo, para mim não me interessa mais. Ao invés de trazer alegria para Deus, trazia aborrecimento para o coração de Deus, trazia sofrimento para o coração de Deus. Não era júbilo, não era alegria. As expressões de adoração deles não encantavam mais a Deus. Veja bem, Deus havia prescrito aquilo. Eles estavam fazendo direitinho do jeito que Deus pedia, mas estava acontecendo alguma coisa que eles estavam fazendo isso, e Deus falou assim: não quero nem olhar para isso mais, não quero nem saber disso mais. Quando vocês estendem as suas mãos para mim, eu fecho os meus olhos, eu viro o rosto. Por que tudo isso? Por que Deus estava assim com aquilo que ele havia prescrito? O que estava causando tudo aquilo? Leia comigo, por favor. Nós vamos rever aqui novamente, o versículo 13, 15 e 16 vai nos ajudar. Diz aí, ó: não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Versículo 15: as vossas mãos estão cheias de sangue,
Versículo 16: tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Havia pecado no meio deles e eles não queriam confessar o pecado. Havia maldade no coração deles, mas eles não queriam que Deus tratasse a maldade do coração deles. Eles não queriam se arrepender. As atitudes deles mostravam que havia maldade no coração deles. Havia morte em suas mãos devido à violência deles. Havia culpa em seus corações. Sabe o que esse texto me ensina, meus amigos? Que pode haver uma enorme incoerência, enorme distância, uma desconexão enorme entre os nossos atos externos e o que está aqui dentro. Pode haver uma enorme incoerência entre as nossas melhores tentativas de práticas para agradar a Deus e alguma coisa que está aqui dentro do nosso coração. Perceba que o texto diz que eles levavam suas ofertas, eles faziam uma multidão de sacrifícios, eles separavam os seus bois, os seus carneiros, as suas ovelhas, eles faziam de realizar tudo isso no dia consagrado a Deus, que no caso do judeu era o sábado, eles se ajuntavam no culto, mas tudo isso era só uma encenação, era só externalidades, era um teatro que eles estavam fazendo diante de Deus, e aquilo não estava agradando a Deus. Sabe o que é isso, queridos? Uma incoerência entre o exterior e o interior. Uma tremenda incoerência aqui, em aquilo que eles faziam externamente, não significava absolutamente nada por uma questão simples, por causa do coração deles. O interior deles estava cheio de pecado, de maldade, de adultério, de ganância, de avareza, de cobiça, de ira, de vingança, de ódio, de prostituição, de inveja. O coração deles estava cheio dessas coisas, e eles querendo mostrar algo externo para Deus, e Deus querendo tratar o coração deles. Eles só pensavam em ganhar dinheiro, em serem ricos, de terem a melhor casa, de terem o melhor carro, de terem a família mais bonita, de serem elogiados, de serem reconhecidos, de serem saudados. E Deus falava assim com eles: eu não aceito o culto de vocês, porque o coração e as mãos de vocês estão contaminadas. É uma tremenda incoerência entre os atos deles, que simbolizavam adoração, simbolizava desejo por Deus, simbolizava comunhão, simbolizava intimidade por Deus, desejo por ser perdoado, e no fundo, eles não queriam. O coração deles estava cheio dessas coisas. O culto, queridos, que chama o homem à presença de Deus, para transformar esse homem, estava se transformando num teatro. Eles até pensavam que podiam enganar a Deus. Eles até achavam que podia fazer tudo isso, mas isso não significava absolutamente nada. As pessoas podiam chorar, levantar suas mãos, ir no dia certo, fazer tudo como prescrito, mas Deus não estava se agradando por causa da incoerência entre os seus atos externos e o que estava no coração deles. A razão, queridos, dessa incoerência toda entre o exterior e o interior é uma coisa só: Deus não significava nada para eles. Deus não significava nada para eles. A palavra de Deus também não significava nada para eles, porque o que importava era eles mesmos. O que importava era a vontade deles. O que importava é o querer deles. O que eles queriam é que Deus se curvasse à vontade deles. O que eles estavam pensando é nas suas próprias ambições, nas suas próprias vontades. Eles não se importavam com quem Deus era, e eles não se importavam com a vontade de Deus. Era por isso, queridos, que não havia conversão, não havia mudança em nada, não havia arrependimento. Eles queriam continuar do mesmo jeito, porque não havia mudança interna, não havia uma transformação no coração. Quem estava em adultério continuaria em adultério. Quem estava vivendo uma mentira
continuaria vivendo uma mentira. Quem estava devendo dinheiro a alguém, continuaria devendo a alguém e nem se importaria com isso. Quem gostava de pornografia, continuaria gostando de pornografia. Quem gostava de ficar olhando para a mulher do outro, continuaria cobiçando a mulher do outro. Quem estava colando na escola, continuaria colando na escola. Quem estava morando junto, continuaria morando junto. Quem estava roubando tanto de Deus quanto dos homens, continuariam roubando. Quem era materialista, continuaria materialista. Quem era um cara descontrolado emocionalmente, continuaria descontrolado emocionalmente. Quem amava o dinheiro e quem queria sempre se dar bem na vida, continuaria amando o dinheiro. Quem era duro, quem era agressivo, quem era ignorante, quem era alguém assim, continuaria do mesmo jeito. Porque para eles, Deus e a vontade deles não importava. E era isso que Deus estava botando os dedos nos ouvidos e tampando os seus olhos. Eles queriam continuar do mesmo jeito. Quem falava dos outros, continuaria falando dos outros do mesmo jeito. Quem tinha condições de ajudar alguém e fechava os olhos, continua fechando os olhos para ajudar alguém. Quem fechava os olhos para a injustiça ao pobre, continuaria fechando os seus olhos para a injustiça ao pobre. Quem não testemunhava como um cristão, continuaria não testemunhando como um cristão. Quem não estava nem aí para o reino de Deus, continuaria nem aí para o reino de Deus. Quem não perdoava ninguém, continuaria não perdoando ninguém. Sabe por quê, queridos? Porque Deus não importava. Aquele era só a externalidade. Vocês estão percebendo, queridos, a importância do culto? A importância desse encontro do homem com Deus? Porque se não tiver esse encontro com Deus, sabe o que vai acontecer, queridos? Não tem mudança. Nós reclamamos de um país, nós choramos todo dia no nosso país. O que eu mais peço é que haja mudança de dentro para fora. Se não tem jeito, se não tiver arrependimento, se as pessoas não levarem a sério a sua relação com Deus, se as pessoas continuarem escondendo os seus pecados, escondendo as suas falhas e querendo, porque se tem um negócio que dá para a gente viver de forma muito hipócrita, é numa igreja. É o melhor lugar para a gente viver isso. Porque aqui é a aparência que dá de santidade, a aparência que dá que todo mundo tem aqui, está todo mundo bem com Deus. Era o lugar que eles escolhiam para fazer isso, e é justamente o último lugar que isso deveria acontecer. Porque o único lugar que Deus deveria tratar isso era justamente nesse ajuntamento. Sabe por que nada aconteceria, queridos? Porque nada mudaria o coração deles. Porque eles não se importavam com Deus e com o querer de Deus. Vou dizer um negócio para vocês, meus irmãos. Eu tenho medo que essa mesma incoerência esteja acontecendo hoje, do mesmo jeito, no nosso cristianismo. Muito daquele cristianismo que nós professamos, que não muda a gente, que faz a gente continuar ano após ano do mesmo jeito. Faz com que as minhas orações, elas continuem da mesma maneira. Jesus não tem capacidade e poder de atingir nenhuma área da minha vida. A única coisa que eu quero dele é que ele me proteja. A única coisa que eu quero dele é que ele me abençoe. A única coisa que eu quero dele é que ele guarde a minha saúde, que ele guarde a minha família, de preferência guardar os meus recursos, os meus bens, é só isso que eu quero dele. Eu não quero mais nada, eu não quero que ele atinja nenhuma área da minha vida. Eu não quero que ele toque nos pecados, que eu estou me sentindo muito bem com eles. Eu não quero que Deus me mude em absolutamente nada, eu quero continuar do mesmo jeito. Esse é um cristianismo incoerente. Se Jesus não pode mudar você e a mim, é um cristianismo incoerente. É algo sem nexo e sem sentido. Quem é Jesus para mim e para você não tem nenhuma interferência na minha vida diária. Ele não pode interferir em nenhuma das minhas decisões, dos meus negócios, do meu casamento, dos meus relacionamentos, da minha vida particular, do meu namoro, do meu estudo, do meu trabalho. Ele não tem nenhuma interferência nessas coisas. Porque quem manda nessas coisas sou eu. Uma vez eu preguei aqui na igreja, queridos, perguntando o que a nossa fé muda, o que a nossa fé em Cristo muda as nossas relações assim. Eu cheguei à conclusão de dizer, às vezes, muito pouco. Nós estamos sofrendo muito pouco por causa da nossa fé. Isso é incoerência, querido, porque se tem uma coisa que o cristianismo não permite, é isso. Tem uma coisa que Jesus ensinou que não permite, é isso. Esse é um tipo de cristianismo que não faz nenhuma diferença em lugar nenhum. Em lugar nenhum.
Nosso país, eu canso de dizer isso, são 20%, 40 milhões que se declaram cristãos. Continuamos na mesma pegada. Do mesmo jeito. Jesus é uma abstração. Jesus é um símbolo. Porque ele não interfere aqui. Ele não muda nada aqui. Queridos, isso é incoerência. O cristianismo não aceita coisas como isso. Por que toda essa incoerência? Porque eles não levavam a sua vida espiritual a sério. Eles não levavam Deus a sério. Eles não levavam a palavra de Deus a sério. Eles não levavam nada disso a sério. Então tudo virou só externalidade. Eu vou ao culto, eu vou à igreja, eu faço as minhas orações, eu dou os meus dízimos, eu ajudo as pessoas, eu faço um monte de coisa, mas isso não muda nada. São só externalidades. Eles não queriam se arrepender, eles não queriam confessar, eles não queriam abandonar. O culto não estava centralizado em Deus, o culto estava centralizado neles. Século 21, só para te dar uma dica, o culto hoje é centralizado no homem, na vontade dele. O culto hoje é centralizado no homem, na vontade dele. Queridos, quando há essas incoerências em nosso interior, quando existem essas incoerências entre o nosso exterior e o nosso interior, o que acontece é que o cristianismo que nós professamos, ele fica sem nenhum significado, Marquinhos. Ele não tem sentido nenhum. Ele é até alvo de chacota. E as pessoas estão rindo da cara, assim, eles estão rindo até dos cristãos. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que a marca do cristianismo não é essa. Onde é que essa incoerência do exterior e do interior no culto era vista? Porque o culto é uma coisa, certo? Onde é que isso era vista? O que Isaías diz? Primeira delas, era vista na imoralidade da cidade. Eles estavam se parecendo com Sodoma e Gomorra. Olha o versículo 10, leia comigo, por favor, aqui embaixo. Ouvi a palavra do Senhor. Sabe o que é Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra é símbolo do pecado, é símbolo da imoralidade, é símbolo da prostituição. Sabe o que isso significava na cidade? Que as famílias estavam sendo destruídas, que não havia mais moral na cidade, os bons costumes foram embora, a ética foi embora. Com certeza havia assassinatos na cidade, havia roubos na cidade e havia adultério na cidade. Sabe por quê, queridos? Porque havia incoerência no culto. Quer ver onde mais aparece isso? Antes de dizer um pouco sobre o que mais vai dizer isso, às vezes eu fico imaginando o que não passava na televisão naquela época. Quais eram os programas de criança que as pessoas não estavam vendo naquela época. Quais eram as músicas da parada daquela época de sucesso lá na cidade de Jerusalém. O que não se via nos outdoors nas cidades. O que não se assistia nos filmes e nas internets daquele tempo. Por quê, queridos? Porque era reflexo de um povo que deveria se relacionar com Deus e ser coerente com Deus, que é coerente. E não estavam sendo. Sodoma e Gomorra, queridos, era um símbolo de que Deus traria juízo. Que Deus traria juízo. Que Deus estava assim já pelas tampas para tratar com o povo. Segunda coisa, não é só imoralidade na cidade. Havia injustiça social. Olha o versículo 15, 17, por favor, lê comigo. Tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Sabe o que estava acontecendo? Os mais pobres estavam sendo esquecidos. Não havia ninguém que os defendesse. Não havia ninguém que se importasse com eles. Eles eram vítimas da injustiça, do roubo. Eles eram os mais vulneráveis socialmente. Queridos, é um contrassenso em Deus, porque Deus queria cuidar deles. Nós podemos dizer, queridos, que onde há quebra de padrões de Deus, onde há quebra da sua moralidade, da justiça social, as famílias são atingidas, casamentos são atingidos, são desfeitos, os padrões morais são destruídos e a sociedade vira um caos. Sabe o que acampa na cidade? É droga, acampa é homicídio, acampa é assassinato, é isso que sobra. Sabe onde é que começava? No culto. No culto. O povo que deveria ser transformado para mudar essa realidade, eles não estavam se importando. E Deus está dizendo com eles assim, ó, há sangue nas mãos de vocês. Vocês estão contribuindo com tudo isso.
Porque o povo de Deus não estava levando Deus a sério, não estava levando a presença de Deus a sério, o culto se tornou só externalidade. E aqui uma dica, queridos. Quando o nosso cristianismo ele não tem mais nenhum sentido, quando o nosso cristianismo se torna incoerente, as pessoas mais vulneráveis vão sofrer. A sociedade vai sofrer. Porque Jesus chamou a gente para ser luz no meio das trevas. Uma ética diferente, uma moral diferente. Se os cristãos não estão vivendo assim mais, como é que fica? Como é que eles poderiam viver um culto de forma coerente? Como é que eles poderiam mudar essa realidade? E aqui o texto nos dá só uma resposta para isso, para essa mudança do interior para o exterior. Eles precisavam se arrepender. Eles precisavam se voltar para Deus. Eles precisavam viver vidas santas. É isso tudo que está dizendo aqui no começo. Antes de tudo, a palavra de Deus precisava ser ouvida, precisava ser obedecida. E isso só acontece quando há arrependimento. Olha o versículo 10, o primeiro versículo, olha lá. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Quando há arrependimento verdadeiro, quando há lágrimas pelo pecado, quando as pessoas voltam novamente até a consciência de que elas estão diante de um Deus que é santo, e Deus está irado contra elas, mas de uma forma ou de outra, quando elas se arrependem, alguma coisa nova começa a surgir dentro delas. Elas começam não só a trazer uma expressão de louvor e de gratidão, mas as suas vidas se tornam santas, os seus comportamentos se tornam santas. Há um reconhecimento da majestade de Deus e da santidade de Deus. Quando os homens e as mulheres elas se entregam de coração a Deus, o culto começa a ter significado. O culto que nós prestamos a Deus, o culto que nós adoramos a Deus, o serviço que nós prestamos a Ele, atinge as pessoas que estão ao nosso redor. A promessa, queridos, de Deus é para aqueles que vão até a Ele em arrependimento, aqueles que de fato se colocam diante de Deus e clamam a Deus para que Deus possa agir na alma deles, transformar o coração deles, se tornarem verdadeiros adoradores. No verso 16, queridos, ele pede para que nós nos lavemos e nos purifiquemos. Mas no verso 18 e 20, ele vai dizer que só quem pode fazer isso é Deus. Só Deus que pode nos lavar. Ele está pedindo arrependimento, mas ele está dizendo, é só Deus quem pode nos lavar. Leia comigo de novo, versículo 18 ao versículo 20. O Senhor Deus diz, venham cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro. Mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Mas se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, o Senhor, o falei. Ele está dizendo, a culpa de vocês estarem assim, de vocês colherem frutos amargos, da incoerência de vocês, é porque o coração de vocês está manchado. Mas só quem pode limpar o coração de vocês sou eu. Os pecados de vocês é que os deixaram manchados. É o pecado de vocês que fez com que o culto de vocês ficasse sem sentido. É o pecado de vocês que fez com que o cristianismo não tivesse nexo algum. Mas ele está dizendo, eu posso limpar vocês, eu posso fazer com que vocês se aproximem da minha presença, eu me encante com vocês, eu me encante com as ações de vocês, eu me encante com o coração de vocês, e eu me comprometo a abençoar vocês. É isso que ele está dizendo aqui. Querido, vou dizer um negócio para você. Você pode tentar consertar a sua vida através de boas ações, através de esforços morais. Você pode tentar consertar a sua vida por meio da religião, da ciência. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A incoerência vai continuar se Deus não tratar você de dentro para fora. Se Deus não limpar você. Se Deus não purificar você. Nós precisamos entender, queridos, que eu preciso ser lavado. Eu preciso ser purificado de dentro para fora. Certa vez, Jesus discutindo com os religiosos do seu tempo, sobre a lei da purificação, sobre a questão da dieta, das regras que tinham como a questão da pureza ritual.
Na discussão no meio deles, Jesus vai dizer que nós somos impuros na presença de Deus. Não há ninguém que é puro na presença de Deus. Eles achavam no tempo de Jesus que através dos rituais externos eles podiam se lavar internamente, se purificar internamente. Mas Jesus vai insistir com eles, dizendo que só tem um jeito. É uma limpeza de dentro para fora, porque é do coração de vocês que procede os furtos, os adultérios, a prostituição, a avareza. É do coração de vocês. E aí Jesus faz uma declaração muito importante para a gente entender como é que Deus pode nos limpar. Leia comigo Marcos, capítulo 7, eu vou ler os versículos pares, você lê os ímpares. Então lhe disse, assim vós também, não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? E dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. O que ele estava dizendo nessa passagem, queridos, é que as leis sobre a purificação haviam se cumprido. Que o propósito delas, isso é, fazer o homem, levar o homem a caminhar na direção de Deus, levar o homem a uma purificação espiritual, agora se realizou. A razão pela qual não temos que segui-las como fazíamos antes, é porque em Jesus tudo isso se cumpriu. Ele diz assim, eu purifico todos os alimentos, dizendo, eu sou essa purificação. Mas para a gente entender mais ainda um pouco sobre isso, você vai ter que ler comigo um texto que está em Zacarias, capítulo 3, versículo 1. Olha o que está escrito aí. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Para nós entendermos melhor essas conexões que eu estou fazendo. O templo naquela época era dividido em 3 compartimentos. Havia um lugar que era chamado Santo dos Santos, havia um lugar santo e havia um lugar mais externo ali. Esse último lugar, ou melhor, o Santo dos Santos, era cercado por um véu muito grosso. Dentro desse local, havia ali um propiciatório, havia ali uma tampa, havia ali, na verdade, uma arca em que Deus havia feito uma aliança com o seu povo. A glória de Deus se manifestava ali. A glória de Deus se mostrava ali. A presença de Deus se mostrava ali. A face de Deus se mostrava ali naquele propiciatório. Era um lugar temível. Ninguém podia entrar. É o que nos diz Levíticos, capítulo 16, versículo 13, diz aí, Deus falando, porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que Arão, sumo sacerdote, não morra. Era um lugar temível. Somente uma pessoa, um único dia por ano, ele tinha permissão para entrar no lugar santíssimo. E o sumo sacerdote que havia de fazer isso no dia da expiação. E Zacarias, aqui no texto que nós lemos, ele tem uma visão do centro do templo, do interior do templo, do lugar santíssimo. E ele viu nesse lugar o sumo sacerdote Josué diante do Senhor no dia da expiação. Talvez o texto nos fuja um pouquinho, mas tem um contexto que nos ajuda a perceber como é que ele poderia entrar nesse recinto. O que ele precisava fazer para entrar? Quais eram os preparativos que ele tinha que fazer para entrar nesse lugar no dia da expiação? Uma semana antes, o sumo sacerdote, ele era colocado em isolamento. Ele era levado para um lugar em separado. E ele era colocado em isolamento porque ele não podia comer nada impuro, ele não podia tocar em nada impuro, ele não podia sequer tocar em alimentos impuros. O seu corpo era lavado, ele era preparado o seu coração. Na véspera do dia da expiação, na véspera, o sumo sacerdote ele não dormia. Ele ficava acordado a noite toda, ele ficava orando, ele ficava lendo a palavra de Deus, ele queria purificar a sua alma. Então chegava o dia da expiação e ele se lavava da cabeça aos pés. Ele era vestido em linho branco, puro, sem manchas. Em seguida, ele entrava no lugar santíssimo e ele oferecia um sacrifício a Deus para expiar e pagar os seus próprios pecados. Depois disso, ele saía desse lugar santíssimo,
ele saía daquele lugar, ele se lavava novamente da cabeça aos pés, ele era vestido novamente com a veste de linho branco, e ele entrava novamente no lugar santíssimo, e desta vez não era para oferecer um sacrifício pelos seus pecados, mas era para oferecer um sacrifício pelos pecados dos sacerdotes. Mas isso ainda não era tudo. Ele novamente saía do lugar santíssimo pela terceira vez. Ele se lavava inteiramente de novo. Ele era vestido com uma outra veste de linho branquíssimo. E ele entrava novamente no lugar santíssimo. Dessa vez, para fazer uma oferta de sacrifício pelos pecados do povo. O que é interessante é que tudo isso era visto na presença do povo. O templo ficava lotado. E as pessoas ficavam ali presentes. E elas assistiam tudo aquilo de perto. Havia, naquela troca de roupa, naquela lavagem, uma tela muito fina, em que as pessoas podiam ver claramente ele se banhando, trocando a sua roupa. As pessoas que estavam presentes ali, queridos, elas viam aquele homem, aquele sumo sacerdote se banhar, ser vestido novamente, e entrar novamente, sair novamente do lugar santíssimo. Ele era aquele sumo sacerdote, o representante diante de Deus. E eles estavam lá para apoiar aquele homem. Eles ficavam muito preocupados, queridos, ao se certificar de que tudo estava sendo feito de acordo com a devida pureza, pois os representava diante de Deus. O sacerdote, queridos, é que representava o povo diante de Deus para que seus pecados pudessem ser perdoados. Quando o sumo sacerdote se colocava diante de Deus, não poderia haver nele nenhuma mancha sequer. Ele estava tão puro quanto possível. Somente quando se entende isso, é possível a gente perceber lá no texto de Zacarias. Por que o profeta Zacarias ficou apavorado com o que ele viu? Ele ficou em desespero diante do que ele viu. Ele ficou assim, tremendo diante do que ele viu. Porque quando o sumo sacerdote entra no lugar santíssimo, ele está com suas vestimentas sujas. Olha o que diz o capítulo 3, versículo 3. Olha aqui, ó. Logo abaixo, ó. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Zacarias não podia acreditar no que ele estava vendo. A pergunta era, como isso podia acontecer? Os israelitas, de modo algum, permitiriam que o sumo sacerdote se apresentasse diante de Deus com as suas vestimentas sujas. A resposta para isso, queridos, é que Deus estava dando a Zacarias uma visão profética, para que ele pudesse nos ver diante de Deus. Isso aqui é uma visão profética de como Deus vê a mim e vê a você. Sabe como é que Deus nos vê? Com as nossas roupas sujas. Porque nem eu, nem você conseguimos nos aproximar dele. Nem eu, nem você, por melhor que tentemos. Porque o nosso coração está imundo. É isso que ele está dizendo aqui para nós. A despeito de todos os nossos esforços, queridos, para sermos puros, para sermos pessoas boas, para sermos purificados diante de Deus, ainda continuamos com as nossas mãos sujas. Toda a nossa moralidade, as nossas boas obras não chegam realmente ao coração. Zacarias, queridos, de repente, após este texto, ele recebeu tudo isso. E ele fica agora, que não importa que falamos, continuamos sendo inadequados para a presença do Senhor. Mas quando Zacarias está em ponto de se desesperar, olha o que acontece. Ele ouve uma palavra. O texto logo abaixo diz assim, eu vou ler o versículo par, se lê o ímpar, por favor. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Versículo 8, perdão. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. É possível, queridos, que Zacarias não pudesse acreditar no que ele estava ouvindo. Ele deve ter pensado, puxa vida,
ficamos tanto tempo, por séculos, fazendo sacrifícios, tentando obedecer os rituais de purificação, nunca conseguimos nos livrar dos nossos pecados, mas Deus está dizendo aqui, nessa profecia, que haveria de chegar um dia que a lei da purificação se cumpriria. Haveria de chegar um dia em que eu e você não seríamos mais incoerentes com nossa forma de externa e forma interna. Haveria de chegar um dia em que eu e você poderíamos estar na presença de Deus e sermos aceitos. Haveria um dia que chegaria que eu e você poderíamos ser perdoados por Deus, apesar de pecadores. A pergunta é, como é que isso poderia acontecer? Séculos depois, queridos, apareceu um outro Josué. O nome Josué significa Salvador ou salvação, que é o mesmo nome para Jesus Cristo. É o Yeshua, Jesus, Josué. Há muito tempo depois apareceu um outro Josué, e ele encenou o seu próprio dia da expiação. Na véspera da morte de Jesus, Jesus também não dormiu. Mas o que aconteceu nesse dia é que ele foi exatamente o contrário do que aconteceu com o sumo sacerdote Josué. Pois ao invés do povo apoiá-lo, praticamente todo mundo o abandonou e o traiu e o negou. Quando o nosso Senhor Jesus se apresentou diante do Pai, ao invés do Pai recebê-lo com palavras de encorajamento, o texto nos diz que o Pai o abandonou. Em vez de ser vestido em ricas vestes, a Bíblia nos diz que arrancaram as vestes de Jesus, suas únicas vestes, o açoitaram, o deixaram despido e o mataram. E naquele dia ele também foi banhado pelas nossas salivas, porque as pessoas estavam cuspindo em Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, nos diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecados por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus vestiu Jesus com o nosso pecado, ele levou consigo a pena que era nossa, a nossa punição, para que eu e você, assim como Josué, o sumo sacerdote, pudéssemos agora ter a nossa vergonha coberta, pudéssemos agora ser transformados de dentro para fora, para que eu e você pudéssemos viver vidas coerentes entre o nosso culto externo e aquilo que está no nosso coração, para que nós pudéssemos ser perdoados do nosso pecado, e o pecado não ter domínio sobre a nossa vida, não ter governo sobre a nossa vida, e nós pudéssemos viver de forma que agradasse a Deus. Depois de 2000 anos, Jesus vem e toma a vestidura que era nossa, se torna nu naquela cruz, para que pudéssemos nos vestir com a justiça que é dele. Em Hebreus, queridos, aqui eu estou caminhando para o final, capítulo 13 e 11, não combinei nada com Jeová. Hebreus 13, versículos 11 e 12, eu queria que você pudesse ler comigo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Esse texto nos diz, meus amigos, que Jesus foi crucificado fora dos portões da cidade. Sabe o que tinha fora dos portões da cidade? Era onde o lixo era queimado. Onde se jogava o lixo da cidade, fora dos portões, Jesus foi queimado lá. Uma pilha de lixo, um lugar totalmente imundo, para que eu e você pudéssemos ser purificados. Por meio de Jesus, há um custo infinito para si mesmo. Deus, para nos vestir com roupas limpas, ele pagou um alto preço, custou o sangue do seu filho, e isso é a única coisa que pode tratar o nosso coração e o nosso problema. É a única forma de limpar a gente de dentro para fora, é o único jeito de Deus nos lavar e fazer de nós uma nova vida, uma vida coerente, uma vida que a gente pode se apresentar diante dele, é através de Jesus, é através daquela cruz. Você não consegue consertar a sua vida, por melhor que você tente, porque a sua mente vai continuar poluída. Você pode tentar consertar a si mesmo através dos seus esforços, você não vai conseguir. Jesus morre no seu lugar, querido. Quando o texto de Isaías nos diz que Deus iria nos lavar, e Deus está nos chamando ao arrependimento,
É a única forma de nós sermos aceitos. Porque quando eu me arrependo, eu reconheço que o meu lugar era na cruz. Eu reconheço que Jesus foi no meu lugar. Eu reconheço que o santo foi no lugar do imundo. Eu reconheço que as minhas vestes, eu reconheço que os meus cultos, por várias e várias vezes, só foram coisas externas, porque no meu coração não havia nada de diferente, continuava do mesmo jeito. Só tem um jeito, querido, de Deus promover mudança no seu coração, é quando você se curvar para Jesus, e você reconhecer que Jesus foi no seu lugar. E Ele fez isso por pura graça por você. É quando você baixar as rédeas, abaixar os braços do seu orgulho. É quando você reconhecer que de fato você merecia aquela cruz. É por isso que Jesus veio, queridos. Ele veio para fazer com que a nossa vida tivesse coerência. A partir disso eu posso ter coerência no meu pensar, no meu viver, no meu agir, porque eu posso estar na presença de um Deus que Ele vai me tratar. Ele vai dizer para mim assim: Renato, seu comportamento não está legal não. Você não está agindo do jeito que eu quero não. Eu posso viver agora uma vida santa, por aquilo que Jesus fez por mim. Eu queria orar pela sua vida, meu amigo. Queria pedir que você se curvasse em oração nesse momento. Eu queria que você pedisse pela sua própria vida, queridos. Às vezes você tem tanto tempo oferecendo a Deus um culto e Deus está falando assim: eu queria tratar seu coração. Eu queria tratar o seu interior. Eu queria pedir você parar de ser tão duro e não olhar para mim. Jesus morreu num lugar que era lixo por causa de você, num lugar imundo por causa de você. Ele está dizendo: creia em mim. Para de acreditar em você mesmo. Para de acreditar na sua competência, na sua capacidade, no seu esforço. Eu fiz isso porque eu te amei. Não é porque eu vi alguma coisa em você, mas é porque eu te amei. Se renda a mim. Entregue sua vida a mim. Confie em mim. Eu amei você, querido. Eu dei minha vida no seu lugar. Ore pela sua vida, meu amigo. Oh Deus amado, visita a gente. Pai, eu não quero prestar um culto ao Senhor só de externalidades. Eu quero que o Senhor trate o meu coração, Deus, de dentro para fora. Eu quero que as minhas expressões e a minha vida sejam um culto de louvor ao Senhor em todo o tempo. Então, Deus, nos ajude o teu povo. Visita os corações daqueles que estão aqui, Pai, nessa noite, Pai, em nome de Jesus. A minha oração nessa noite é que haja só uma coisa: é que haja arrependimento verdadeiro, é que haja mudança genuína, é que haja transformação, quando nós reconhecemos que estamos diante de um Deus que é santo. Mas hoje nós podemos chegar lá porque Jesus, Ele abriu o caminho. Quando nós reconhecemos Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós falamos assim: Jesus, eu não dou conta, eu já tentei, eu não dou conta. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. E nos ajude, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria chamar antes a equipe de